Bom, e depois da África do Sul, Lula emendou outra viagem internacional. Nesta sexta-feira, o presidente esteve em Angola, onde assinou acordos bilaterais com o país da África Central. Lula aproveitou a ocasião para acusar novamente Jair Bolsonaro de tentar dar um golpe de Estado. Registro aqui nossa gratidão aos nossos amigos angolanos pelo apoio estendido ao Brasil pelo presidente João Lourenço e seu governo, quando vivemos, em 8 de janeiro deste ano, a tentativa de um golpe à sede dos três poderes dado pelo ex-presidente da República. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo. Por onde você anda, que eu vi aqui pela imagem que você não está em Brasília. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Pronto, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Paula, boa noite, Ana Paula, meu querido Augusto. Olha só, eu acho que deu para notar aí pelas imagens que ele saiu do texto que estava lendo para dizer dados pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, o golpe. Ele está acusando. É um presidente que está acusando o ex-presidente de uma tentativa de golpe. Né? Interessante que a gente vai lendo aí na imprensa militante, né? Falam do golpe de 8 de janeiro. Como do golpe? Não houve um golpe. Né? Tentativa de golpe. Aí sim, não se usa aí o artigo definido, né? Porque foi uma coisa indefinida. Agora, ele está lá em Angola prometendo que o Brasil vai voltar, segundo ele, a investir na África. Como se sabe, o Brasil investiu em aeroporto em Moçambique, investiu em obras em Angola, né? E agora o Brasil tem investimento para aplicar na África. Eu estou vendo os números aqui do Banco Central. Os investimentos nos primeiros 7 meses do ano, estrangeiros no Brasil, caíram mais de 30%. E é uma subida, porque em julho já caiu mais de 40%. Então, não estamos com disponibilidade de investimento sobrando para investir na África, mas o presidente é sempre propaganda, né? E agora faz essa afirmação que é grave. É um presidente afirmando que o outro tentou dar um golpe. Isso é muito grave. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero te ouvir em relação a essa declaração do presidente Lula em Angola e adicionar aqui mais uma aspa de Lula que disse o seguinte: nesses últimos 7 anos, o Brasil andou para trás. Durante 7 anos, os presidentes não tiveram coragem de vir ao continente africano. E eu resolvi, nessa visita a Angola, dizer ao continente africano que o Brasil está de volta. Fecha aspas. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite. 2 mestres hoje, né? Augusto Nunes, Alexandre Garcia, queridíssima Fabiana. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Curioso que aquela fala trágica, né, do Lula agradecendo o continente africano pelos 350 anos de escravidão, pelos serviços, né? Isso foi enterrado na velha imprensa de uma maneira, inclusive por quem agora está lá assistindo o Lula, de uma maneira inacreditável. O fato, Paula, é que entra dia, sai dia, o que fica mais claro é que o presidente Bolsonaro mora na cabeça do Lula. O presidente Bolsonaro vive nas viagens do Lula, viaja, está sempre dentro do avião. O presidente Bolsonaro não sabe, mas ele está sempre dentro do avião do Lula. Ele está nos palanques do Lula porque não existe outro assunto para o Lula a não ser o nome Jair Bolsonaro. É impressionante, com uma agenda de retrocesso desde o dia 1º de janeiro deste ano, seja na economia, seja nas áreas, nos programas sociais, né? Seja nos 37 ministérios cheios de parasitas que nós estamos alimentando ali com o nosso dinheiro, né, do pagador de impostos. Não há sequer um debate honesto na velha imprensa sobre qual é a agenda do Lula. É para o Brasil, mas se é para o Brasil, nenhum ministro fala. Quando fala, toca violão. O Lula vive fora do Brasil.
né? Não para no Brasil. Cadê esse público todo, né? Os 50 e não sei quantos milhões, né, que votaram no Lula. Quando ele vai tirar uma foto numa praia, a polícia tem que tirar as pessoas ali da praia para ele fazer a foto sozinho, isolado. E ele não para de falar de Jair Bolsonaro. Seja no avião, seja na África, seja na Europa, né, gastando ali milhões de reais naqueles hotéis caríssimos, luxuosíssimos, com diárias, né, para lá de 3, 4, 5 mil dólares por dia. E a gente só escuta isso. O Lula abre a boca para falar de presidente Bolsonaro. Então, não tem muito nem o que discutir, porque ou ele fala inverdades, como o Alexandre Garcia trouxe, os números não batem com a realidade dos últimos 4 anos, ou ele fala o nome Jair Bolsonaro. Fabi Barroso, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, o presidente Lula foi a Angola para falar do ex-presidente Jair Bolsonaro aí, que vou dar um suposto golpe aí no 8 de janeiro, que a CPMI está tentando jogar luz ao que de fato aconteceu no 8 de janeiro, mas está difícil, né? O ministro Flávio Dino, por exemplo, não libera as imagens do Ministério da Justiça. Muito complicado isso. Primeiro, boa noite, Ana Paula, boa noite, querido mestre Augusto Nunes. Boa noite, Alexandre Garcia, Paula e a todos da audiência. Bom, é verdade. Eu vi um trecho do que o Lula falou e a gente pode juntar, como disse a Ana, ele fez um triplex aí, né? Bolsonaro e tem a família do Bolsonaro, mas num dos andares do triplex temos a Lava Jato também, que ele é muito magoado, ele não para de falar da Lava Jato. Inclusive, ele se declarou pobre, gente. Ele falou que a Lava Jato deixou ele pobre, mas ele tem declarado 7,4 milhões, né? Muito assim, o pobre brasileiro, né? Digamos. É uma cara de pau danada. E em relação ao 8 de janeiro, que insiste nessa narrativa, ele veio também citar aquela decisão que nós comentamos aqui na terça-feira, Paula, do TRF1, né? Que decidiu ali, a segunda instância, por tirar a Dilma do crime de improbidade administrativa. Mas, e o mais importa, né, aqui nesse caso, continua sendo crime de responsabilidade. E quem decidiu isso foi o Congresso Nacional, avalizado pelo Supremo. Então, o Lula insiste nessa narrativa, não somos nós que somos repetitivos, é ele, de dizer que houve um golpe e que o Brasil deve desculpas a Dilma. Não, Lula, não deve. Se quiser desculpa, tente pedir, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes e dos outros, né? Embora aí acho que o Lewandowski até ajudou-a nesse sentido, porque não tirou os direitos políticos dela. Augusto Nunes, muito boa noite. O Lula já emendou uma viagem na outra, né? Lembrando que ele estava na África do Sul para a cúpula dos BRICS e seguiu agora para Angola. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo grande Alexandre Garcia, minha parceira indispensável, Ana, Fabi, querida. Boa noite a vocês que nos acompanham. O Lula, ele não esquece do Bolsonaro nem na lua de mel, né? Essa lua de mel ele quer que dure, mais 33 anos, que ele vai chegar a 120. Essa é a conta. Ele faz 37 anos. A soma que ele fez ontem foi uma soma que só se aprende com a Dilma Rousseff. Mas isso é outra coisa. O que eles estão tentando fazer, o Lula, se falar para ele, isso ele não entende português, imagine uma palavra em alemão. Mas eles estão tentando inventar aí um incêndio do hashtag brasileiro, a versão brasileira do que aconteceu na Alemanha em 1933, pouco depois da chegada ao poder. Ele está consolidando o que seria aquele pesadelo, né, totalitário, o Hitler, que tinha acabado de chegar ao poder, era o primeiro-ministro. Houve um incêndio no Reichstag, que é a sede do parlamento alemão. Eles prenderam um holandês, que tinha acabado de chegar a Berlim. O holandês, de alguma forma, assumiu a culpa, dizendo que ele estava protestando contra a ascensão do nazismo ao poder. E o Hitler e o Goebbels, já com ele, que era o responsável seria o ministro da propaganda, né, responsável pelas versões todas aí criadas pelo governo nazista,
Eles decidiram que não, quem tinha promovido esse incêndio eram os comunistas, Partido Comunista, que na época era forte. E a partir daí ficou perseguição, varreu do mapa da Alemanha o Partido Comunista, prendeu meio mundo, matou 6 milhões de judeus no Holocausto, fez o que fez, o Hitler. O nosso Hitler caboclo, que é Hitler de galinheiro, que é o descondenado Lula, ele está chamando de golpe. Pronto, foi um golpe bolsonarista. Apesar das evidências que vão se multiplicando, mostrando que teve aí a mão do governo, sempre a mão suja do governo, se valendo de atos de violência, se valendo de provocadores, se valendo da omissão deliberada dos órgãos que sabiam que isso poderia acontecer. Então, eles, como sempre, montam uma história mambembe e acaba desabando na cabeça deles. Eles são ruins de álibi e são ruins aí de argumentação, porque eles improvisam. E no caso do Lula, o não foi à escola, ele não sabe nada. Ele não sabe nada, inclusive ele não sabe nada sobre Angola. Só sabe que fez bons negócios com o ditador, cuja filha é a mulher mais rica do mundo, também graças ao dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil. Então é essa a imagem do Brasil triunfante, maravilhosa, que o Lula está restaurando. O que nós estamos vendo é um passeio que mistura lua de mel com vigarices políticas e bons negócios para eles, de um homem que não tem condições de dirigir a própria família. Está dirigindo um país pela terceira vez.